Ok, prepare o seu coração. Você deve conhecer o Scott Snyder, o roteirista do Batman Corte das Corujas, né? Um clássico moderno do Homem-Morcego. Não confundir com o Papai Snyder, que é o outro Snyder. Eu nem sei se dizer qual é o Snyder do bem, qual é o Snyder do mal, mas vamos lá. O Snyder, então, da Corte das Corujas, ele explodiu a cabeça de todo mundo nas redes sociais, quando lá no Twitter ele trouxe um ponto de vista sobre o Batman Cavaleiro das Trevas muito interessante. Ele disse o seguinte: eu tive um professor de escrita que nos dizia: toda história devia estar na tua primeira frase. Eu não acreditava nessa regra e ainda não acredito, embora eu acredite que o cerne da história deve aparecer no final das primeiras cenas. Então gravem isso, o teu quadrinho ele tem que estar na primeira frase. Pois é, vamos dar uma olhada na primeira frase de Batman, o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, clássico ali dos anos 80, e a tradução da Panini diz o seguinte: a reta de chegada é só minha quando os instrumentos param de fazer sentido. Eu mudo para o manual. O Bruce, nessa trama, ele tá na linha de chegada da vida e Gotham para de fazer sentido, né? Ele começa a observar que as ruas estão sujas, alguém precisa fazer alguma coisa. E aí ele muda para o manual, ou seja, ele vira o Batman e toma o controle da cidade para fazer as coisas acontecerem. Calma que não acaba aqui. Se tu descer um pouco mais, essa primeira página, na verdade, ela resume a história inteira do Cavaleiro das Trevas. Deixa eu ler mais um trecho, mais especificamente desses 3 quadros aqui pegando fogo. Eu olho para frente e então para o centro de um sol. Seria uma boa morte, mas não o bastante. Galera, quem é o sol nesse quadrinho? É o Super-Homem. E ele diz aqui, o Batman, que seria uma boa morte, só que não o suficiente. Então ele sobrevive, que é exatamente o que acontece no fim do quadrinho. Eu tô apavorado. Isso só prova o ponto de que o Scott Snyder, ele é melhor no Twitter do que escrevendo gibi, tá? É isso. É assim que eu quero começar 2024. Tá, vamos lá, deixa eu começar. Eu tenho um filho muito querido, né, nesse canal, que é o Catarse, e deixa eu começar apresentando então a programação de 2024 do Clube de Leitura. Tem mais 2 clubes ainda que vão entrar aqui, eu quero já iniciar com 6 agendados, bonitinhos, mas vamos lá. No dia 17 de fevereiro, então, tem Dissecando Mike Mignola, com o professor William Moore, professor de desenho e narrativa visual. Então a ideia desse clube é a gente aprender um pouco sobre narrativa de quadrinho e tudo. Ao mesmo tempo tem Deus Ama, Homem Mata, ali em março, com o Daniel do Poptopia. Tem Ministério, com o Thiago da Comic Zone, que é um baita de um lançamento deles ali do fim do ano passado. E para terminar tem o lançamento desse ano, que é a biografia do Stan Lee, com o Guilherme Kroll da Conrad. Galera, muito simples, é só entrar no link da descrição do vídeo, tu já entra no grupo do WhatsApp, participa de sorteio, vale muito, muito a pena tu entrar lá no Catarse. James Gunn, o que você vê no Tom King? Geral odeia o cara. Então, vocês lembram que no último vídeo, né, no vídeo sobre o Senhor Milagre, eu comentei o quanto existem haters de Tom King e pra mim isso não faz sentido? Pois é, o James Gunn essa semana, ele deu uma resposta. Ele é um escritor sensacional e gente boa. Ele escreveu pelo menos 4 dos melhores gibis dos últimos anos: Senhor Milagre, Estranhas Aventuras, Supergirl e Alvo Humano. O problema de ser um cara de sucesso em tempos de internet é que sempre vai ter uma parcela da geral que odeia o cara. Cada vez eu gosto mais de James Gunn, é impressionante. Até nas últimas semanas ele chegou a declarar que o Alvo Humano foi o melhor quadrinho que ele leu em 2023. E se tu não sabe, o Tom King, ele faz parte do grupo de confiança do Gunn. Então ele dá pitaco nos roteiros dos filmes, inclusive o novo filme do Super-Homem tem pitaco, tem dedo do Tom King. Veja só, né, além do fato óbvio que o James Gunn vai adaptar a Supergirl, a Mulher do Amanhã, né, do próprio Tom King com a Bilquis Evely. É isso, gente, eu não consigo... Eu entendo o hate no Tom King, porque ele cagou alguns personagens, né? É difícil a galera esquecer Heróis em Crise, mas o mundo é muito maior do que um cara fazer uma cagada num personagem como Flash. É isso. Tá, vamos falar de um grande lançamento desse ano que eu tô muito empolgado, que são As Guerras de Lucas, né? Sai pela Comic Zone. E, bom, deixa eu começar mostrando já as... Não, calma, vamos em ordem. Esse quadrinho francês ganhou essa semana o prêmio FENAC France Inter BD, que é um prêmio que junta a FENAC, saudades FENAC, e uma rede de rádios da França. E ele estava disputando, por exemplo, com A Bela Casa do Lago e vários grandes títulos, como boa parte do planeta. Eu sou um apaixonado por Star Wars.
Olha isso, cara. Tu tem aqui é um pouco uma biografia do George Lucas e um pouco bastidores, né, da criação da saga cósmica aí que mudou o cinema. E é isso, cada vez a minha expectativa aumenta mais. Ok, vamos falar de Editora Mino. Na verdade, agora tem uma sequência de Ed Brubaker. Sim, 3 notícias relacionadas ao quadrinista. Vocês devem saber que a Editora Mino, ela tem exclusividade com o material autoral do Brubaker aqui no Brasil. Eles lançaram Criminal, Fatale, mas tem um quadrinho que a Mino não vai publicar, que é o Friday. E isso explodiu a cabeça de todo mundo essa semana, porque a Mino abriu mão desses direitos e Friday vai ser publicado por outra editora aqui no Brasil. A licenciante do material do Brubaker, que é a Full Bleed Rights, colocou no seu catálogo que Friday já teve os direitos vendidos no Brasil. O problema é que a gente não faz ideia quem seja. A própria Mino também não deu motivo, né, para não lançar Friday por aqui, então a gente fica na dúvida. O importante é que parece ser um baita de um quadrinho, é uma parceria do Brubaker com o espanhol Marcos Martín, que ficou muito conhecido pelo trabalho dele no Demolidor. E aqui a gente vai ter um quadrinho de investigação sobrenatural, né? Essa Friday é o nome da personagem principal, que é uma detetive. Aí é importante dizer o seguinte, esse é um quadrinho que ele não acabou lá fora. Na verdade saíram 2 volumes, né? Ele originalmente ele é pensado para o digital, ele sai naquele site Panel Syndicate, mas também está saindo, né, edições físicas na Image e ainda falta um volume para fechar tudo. Não tem uma previsão de lançamento nem nada, mas eu tô empolgadaço, tá? As cores são lindas, é Brubaker, eu realmente vou ler. Tá, e para terminar o momento Brubaker aqui no canal, temos a Amazon confirmando que Criminal, né, a premiada HQ do roteirista, vai ganhar uma série de TV no Amazon Prime. Segundo o Deadline, o canal encomendou toda uma temporada e o mais legal de tudo é que o Brubaker ele vai entrar como showrunner da série e ao mesmo tempo o cara escreve o primeiro episódio. Também vai ter outro escritor de literatura policial trabalhando nessa série, que é o Jordan Harper. Não tem uma previsão de lançamento nem nada, mas pelo momento que a série tá, eu imagino que um ano e meio, a gente vai poder finalmente ver aí uma adaptação de Criminal. Eu tô empolgado. Se o Brubaker tá feliz, eu tô feliz. Aí, para terminar então, temos um novo trabalho do roteirista, junto com Sean Phillips, que se chama Houses of the Unholy, que é alguma coisa como As Casas dos Profanos ou Dinastias dos Profanos, que também é uma referência ao disco do Led Zeppelin. E a descrição da Image é a seguinte: um agente do FBI da divisão de crimes incultos e uma mulher que tem um passado com cultos satânicos se envolvem numa caçada assustadora para matar um louco que se esconde nas sombras. Tem como você fugir do seu passado ou as decisões ruins que você tomou vão assombrá-lo durante a vida aonde quer que você vá. Não tem muita informação, tem só a capa, né? Não tem as páginas internas, mas eu imagino que a Editora Mino vai publicar por aqui, até porque logo eles vão lançar Where the Body Was, né? Que é o último trabalho da dupla Brubaker e Sean Phillips. Agora a gente vai para o momento quadrinho independente, aqui no Dois Quadrinhos News. Galera, começou uma chuva aqui em Porto Alegre, então talvez tenha um pouquinho de ruído, tá, nesse vídeo, mas vamos lá. Colapso do Daniel Souza. Então entrou no Catarse há pouco tempo. Esse é um autor que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, por conta do excelente Entre Espaço. E esse Colapso, ele é uma coletânea de histórias experimentais do Daniel. Cara, assim, eu já li. Algumas das tramas conseguiram penetrar fundo, assim. Eu acho que o Daniel ele tem essa habilidade de colocar o leitor para dentro da história, né? Vocês podem ver que ele tem uma forte influência do Ben Temple-Smith, um pouco de Bill Sienkiewicz, né? Então ele tem esse mix de técnicas de desenho. E então vocês estão vendo aqui algumas páginas, tem link aqui na descrição e eu recomendo muito que vocês peguem o Entre Espaço. E é legal que é um quadrinho bem acessível, né? Por R$25 tu já compra o Colapso e por 60 tu leva junto o Entre Espaço, que foi um quadrinho indicado ao HQ Mix. E as pré-vendas da Amazon perderam o desconto no preço de capa. Isso foi algo que surpreendeu todo mundo, agora no começo de 2024, né? O ano abriu e os quadrinhos que estavam ali nessa categoria de pré-lançamento estavam com preço cheio. E isso foi o suficiente para colocar pânico nas interwebs, muita gente especulando, né? Será que a Amazon vai acabar com os descontos de pré-venda, né? O que está acontecendo? Então, aparentemente está tudo certo, porque a maior parte dos quadrinhos que estavam nessa condição agora voltaram a ter os 30%, quadrinhos da Conrad, da Comic Zone, da Pipoca e Nanquim. O único que eu vi que não mudou ainda são os Power Rangers e Tartarugas Ninja, né, lançamento da Pipoca. A nossa equipe de jornalismo já entrou em contato com a Amazon Brasil para entender o que aconteceu, mas eu imagino que seja só um erro de sistema, alguma coisa assim, e logo eles já estão arrumando. Pré-vendas da semana, na verdade, semana que vem.
Esse é o momento prevendo o futuro aqui no Dois Quadrinhos News. Primeiro de tudo, é importante dizer que essas pré-vendas que eu vou comentar, elas têm datas estimadas. Então pode ter um atraso, alguma coisa assim, mas vamos lá. Primeiro a gente tem a republicação de um clássico dos anos 80. Tá, clássico talvez seja uma palavra meio forte. É que eu sou fã do Demolidor, então é difícil segurar a empolgação, mas esse é um baita de um quadrinho de dois gigantes que estavam no auge nessa época, que é o Bill Sienkiewicz e o Frank Miller. Eles vão contar uma história do Demolidor, mais focada no amor do Wilson Fisk pela Vanessa e até onde pode ir esse amor. É uma história bem legal e é aquela publicação que o leitor brasileiro tem um certo carinho, né? Porque ele saiu ali pela editora Abril, naquela linha de graphic novels e tudo. E pra quem não tá sabendo, o Rei do Crime do Aranhaverso tem essa cara e é completamente inspirado ali no Amor e Guerra do Frank Miller com Bill Sienkiewicz. Sim, sim. Ainda falando de republicação, tem Uzumaki, da editora Devir, esse que é o quadrinho mais conhecido do Junji Ito. E eu sou apaixonado, gente. Pra mim, por enquanto, né, do que eu li do autor, é o meu favorito. Cara, é muito, muito legal. Trata sobre uma cidade que ela acaba sendo assombrada por espirais. As pessoas começam a, inclusive, querer virar espirais. E sim, como tu deve estar imaginando, Uzumaki, em japonês, quer dizer clica no botão do like. É óbvio que quer dizer isso. E a gente termina falando de um quadrinho que ele não é republicação, que é o Gogo Monster, do Taiyo Matsumoto, sai pela Devir. É um lançamento muito, muito aguardado, né? Primeiro porque é o Matsumoto, é o cara do Tekken King Crate, do Sunny. E aqui a gente vai conhecer um garoto que sofre bullying. É aquela história clássica onde o menino ele vai se esconder num mundo sobrenatural, mas o grande problema é que esse mundo começa a habitar o mundo real que ele vive. Vai ter vídeo aqui no canal, tá? Provavelmente vai ter um vídeo específico sobre Gogo Monster. Deixa eu terminar esse programa falando que, pô, é um privilégio ter aí do outro lado, tá? Obrigado, né? Vai ser muito legal ter a tua companhia de novo, né? Todo domingo, agora em 2024, seguimos com o Érico Assis na redação desse jornal, tem link da newsletter dele para tu assinar gratuitamente aqui embaixo. E é isso, gente. Feliz 2024, by Dois Quadrinhos News agora, né? Não um vídeo qualquer do canal. Boa noite. Boa noite.